Oi, gente, tudo bem? Vamos ouvir a voz de Deus mais uma vez? Nós estamos no estudo de número 8, que é o milênio. E antes de abrir nossa Bíblia, vamos fazer uma oração? Oremos. Senhor Deus e Pai, que habita nos céus, obrigada, Senhor, por mais um estudo que vamos fazer aqui. Que o Senhor possa nos dar compreensão da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo possa iluminar a nossa mente para que possamos compreender as Tuas verdades, Senhor. Permaneça conosco sempre e perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Nós estudamos no último estudo sobre a volta de Jesus. Então, Jesus voltará e nós seremos transformados. E aqui agora nós vamos aprender sobre o milênio, que será um período que nós ficaremos no céu. Assim que passar a volta de Cristo, inicia o milênio. Vamos abrir nossa Bíblia em Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Que diz assim: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, assim que Jesus voltar e sermos transformados, nós vamos ser levados para o céu e ficar ali por 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 4. Vamos voltar um pouquinho, que diz assim: Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então nós ficaremos no céu durante 1000 anos. Engraçado que muitas pessoas acreditam que a gente vai morar no céu na eternidade. Claro que não, nós vamos aprender no próximo estudo onde nós viveremos toda a eternidade. Mas nós ficaremos no céu durante 1000 anos. 1 Coríntios 6, 2. Que diz assim: Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Então nós estaremos lá para julgar. Mas como assim nós vamos julgar pessoas se nós somos pecadores, mesmo que nós seremos transformados? Nós não vamos julgar literalmente, nós vamos conferir por que aquelas pessoas se perderam. Tipo, uma pessoa que parecia ser bem certinha na igreja, que fazia tudo, e aí chega no céu e essa pessoa não está lá. Eu vou falar, uai, por que essa pessoa não se salvou? Aí Deus vai me mostrar, né, nos livros ou onde quer que seja, vai me mostrar por que aquela pessoa não se salvou. Aí eu vou conferir ali. Então, tipo, vai ser um juízo comprovatório. Nós vamos comprovar por que essa pessoa não se salvou. Então, não vamos julgar, literalmente. Nós vamos conferir por que essa pessoa não se salvou. Vamos abrir nossa Bíblia agora em Jeremias 4, versículos 23 ao 26. Que diz assim: Olhei para a terra, e ei-la sem forma e vazia, para os céus e não tinham luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves do céu haviam fugido. E agora, capítulo 25, versículo 33, ainda de Jeremias, que diz assim: Os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como esterco sobre a face da terra. Então, nesse período de 1000 anos, as pessoas que forem salvas vão estar no céu. E os outros estarão aqui sobre a terra, mortos. Não vai ter ninguém para chorar por eles, não vai ter ninguém para enterrar eles. Ninguém pranteará por essas pessoas. Por quê? Porque não vai ter ninguém aqui, além dessas pessoas mortas e Satanás e seus anjos. E a terra voltará a estar sem forma e vazia, né? Tudo destruído, tudo destruição, nada de beleza. Agora, Apocalipse 20, 1 ao 3. Que diz assim: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo.
Então aqui está falando sobre Satanás, quando ele ficará preso e tal. Mas a gente sabe que Apocalipse é simbólico. Então, Satanás não ficará preso literalmente. Essa prisão dele é simbólica, porque não vai ter ninguém para ele tentar. Os salvos estarão no céu e os ímpios estarão mortos aqui. Então restará o quê? Ele e seus anjos sobre a terra. Então ele ficará 1000 anos aqui preso, porque ele não vai ter ninguém para ele tentar, não vai ter ninguém para ele perturbar. Então é uma prisão simbólica, né? Apocalipse 20, versículos 5 ao 7, que diz assim: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então, passados 1000 anos que ele ficou preso aqui, Jesus vai descer com a Nova Jerusalém. E aí vai acabar o milênio, vai acabar a prisão dele, porque vai ter pessoas vivas para ele tentar, para ele seduzir, para ele tentar usar para fazer o que ele quer, né? Apocalipse 21, 2. E versículo 10 também. Diz assim: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Agora o versículo 10, que diz assim: e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Isso. Então, acabou os 1000 anos, a cidade santa vai descer para a terra, a nova Jerusalém. Então, por isso que eu disse que a gente não vai morar eternamente no céu. A gente vai morar na nova Jerusalém, que passado esses 1000 anos, vai descer do céu e o seu lugar será onde? Aqui na terra. Essa terra será transformada, será renovada e nós moraremos na terra, na cidade nova que Deus foi preparar para nós, né? Apocalipse 20, versículo 8, que diz assim: e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Então, Satanás vai estar solto, vai ter quem ele tentar, vai ter quem ele perturbar. Então, os ímpios vão ressuscitar de novo, né? E aí, Satanás vai usar eles, tentar usar eles para levar, para querer tomar a Nova Jerusalém. Vai seduzir todas essas pessoas para querer tomar a Nova Jerusalém. Olha só a audácia dele. Sendo que Deus Todo-Poderoso tem poder para tudo, ele ainda vai querer ir contra a autoridade de Deus. O milênio começa com a segunda vinda de Jesus e termina com a ressurreição de todos os ímpios. Então, todo mundo estava morto, ressuscitou e a Nova Jerusalém desceu. Apocalipse 20, versículo 9, diz assim: marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo dos céus e os consumiu. Então, quando Satanás ir com essas pessoas tentando tomar a Nova Jerusalém, vai descer fogo do céu e vai destruir todos. Então, o fogo, Satanás está reservado para ser destruído pelo fogo. E todas as pessoas que não aceitarem a Jesus, todas as pessoas que não viverem de acordo com a vontade de Deus, também irão participar desse fogo. Esse fogo que vai destruir todos eternamente. Mateus 25, 41. Que diz assim: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, como eu já disse, né, o fogo está preparado para o diabo e seus anjos, aqueles que se rebelaram contra Deus no céu e foram lançados para essa terra. Então, Satanás, quanto mais pessoas ele levar com ele, melhor para ele, que ele já sabe que o fim dele está próximo. Ele já sabe que ele está condenado. E ele quer levar pessoas com ele, ele quer que as pessoas se percam. É isso que ele espera. E Deus, ele deseja nos salvar. Deus não quer que ninguém se perca. Ele quer que a gente se arrependa, que a gente mude de vida, que a gente se transforme. O desejo dele não é que a gente se perca, que a gente seja consumido pelo fogo eterno. Ele quer nos salvar, tanto que ele deu seu filho para morrer por nós na cruz. Ele teve o plano da salvação, né? Ele quer nos salvar. Só que isso cabe a nós, ele não força ninguém a aceitar essa salvação. Ele não obriga a gente a aceitar a salvação.
É nossa vontade, tem que ser nossa escolha. Vamos abrir nossa Bíblia em Judas, versículo 7. Só tem um capítulo, então versículo 7. Porque fica meio... Às vezes a gente não entende direito quando fala bem assim, fogo eterno. Muitas pessoas têm uma crença errada sobre essa questão de fogo eterno, né? Aqui em Judas, versículo 7, diz assim: como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas que, havendo se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno sofrendo punição. Lá quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, o fogo destruiu, pronto, acaba. Eles estão queimando até hoje, a cidade está queimando até hoje? Não, o fogo acabou, o fogo desceu, destruiu essas cidades e pronto, acabou. Então o fogo é eterno em suas consequências. Aqui fala que o fogo que destruiu ele foi um fogo eterno, mas na cidade não está queimando até hoje. Então não é uma coisa que vai ficar queimando eternamente. Quando fala do fogo eterno que irá destruir Satanás e seus anjos, está falando que é eterno em suas consequências. Desceu o fogo do céu, consumiu as pessoas, acabou. Não vai ficar ninguém ali queimando pela eternidade. Nós estaremos salvos em Nova Jerusalém, felizes ali. Só que uma pessoa que eu gostava bastante está ali queimando no fogo eterno. É uma coisa meio estranha, né? Umas crenças assim, um pouco estranhas. Um pouco não, bastante estranhas. Se a gente for pensar direitinho. Porque Deus é um Deus de amor e misericórdia. Imagine Deus condenar as pessoas a ficar eternamente ali queimando, sendo torturadas. Isso não tem nada a ver com Deus. Isso é uma coisa que não tem nada a ver com Deus de amor e misericórdia que eu acredito. E vocês não precisam acreditar nas minhas palavras, porque eu estou usando aqui a Bíblia. Vocês podem pesquisar por vocês mesmos e ver que muitas coisas não fazem sentido. Fogo é eterno em suas consequências. Morreu, acabou. Agora nós vamos fazer mais um estudo, né? Porque esse foi rapidinho. Vamos fazer outro que complementa esse aqui, que também é bem rápido, que é a nova terra. Como eu já falei algumas coisas, né? Imagine um mundo de paz, sem rancor, sem violência, sem tristeza, sem sofrimento, sem nada disso, sem dor. Será um mundo maravilhoso. E aí Deus está preparando esse lugar para nós morarmos, que nós vamos morar eternamente, que será a nova terra, a Jerusalém, né? Vamos abrir nossa Bíblia em 2 Pedro 3, capítulo 3, versículo 13. Que diz assim: nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, esse mundo aqui não tem justiça, esse mundo aqui é ruim, só tem coisas ruins. E aí, Deus vai preparar um mundo que habita a justiça para nós vivermos. Então, imagina. Na verdade, não dá nem para imaginar, né? Mas nós vimos ali sobre o milênio que após isso vai descer a nova Jerusalém para a terra. Então Deus foi preparar essa cidade perfeita e maravilhosa que nossa mente finita não é capaz de imaginar. Apocalipse 21, 8 e 27. Que diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E agora o versículo 27, que diz assim: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida e do Cordeiro. Então nada contaminado entrará no céu, só será um lugar de santidade, um lugar perfeito. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Que diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então aqui está falando sobre as pessoas que não serão salvas, que não irão para o céu, que não irão morar na nova terra. Nós precisamos repensar as nossas atitudes, nossas escolhas, nossas decisões. Se nós queremos realmente morar no céu, imagine, as pessoas dizem que querem morar no céu, mas muitos querem morar no céu por causa da comodidade, porque será um lugar perfeito, um lugar de paz. Mas aqui nessa terra as pessoas não vivem como se quisessem morar no céu. Porque se eu quero morar no céu, eu tenho que fazer a vontade de Deus. Eu tenho que viver como alguém que é do céu.
Eu não posso viver como alguém que ama este mundo, que ama as coisas deste mundo e esperar que após a minha morte ou quando Jesus voltar e eu subir para o céu, eu vou viver lá. Vai ser uma coisa estranha para mim. Se eu não gosto das coisas de Deus, se eu não gosto de ir para a igreja, se eu vou para a igreja e fico conversando, fico no celular, fico saindo toda hora. Então, eu não gosto das coisas de Deus. E o que eu vou fazer no céu? Morar eternamente com Deus. Será uma coisa muito estranha para mim. Então, por isso que Deus não leva ninguém para lá forçado. A gente tem que escolher e tem que viver de acordo com a vontade dele. Viver como pessoas salvas. Apocalipse 21, 4. Diz assim: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Lá no céu nós não vamos chorar, nós não vamos sofrer, nós não vamos sentir dor, não vamos ter nada disso. Nada que nós passamos aqui neste mundo vai ter no céu. Vai ser um lugar perfeito. Isaías 35, 5, 6, 9 e 10. O que mais não terá no céu? Que diz assim: Então se abrirão os olhos dos cegos e se impedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. 9. Ali não haverá leão, animal feroz, não passará por ele. Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Então, no céu não haverá pessoas deficientes, pessoas com doenças, não haverá nada disso. Os animais serão mansos, todos viverão em paz. Isaías 65, 21 e 22. Que diz assim: Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. E no céu não vai ter lugar para preguiça, nós vamos trabalhar, só que nós vamos trabalhar para nós mesmos. Eu vou plantar para mim mesma comer, eu vou edificar para mim mesma morar. Então não vou ser empregado de ninguém, não vou ser funcionário de ninguém. Vou trabalhar para mim mesmo. Então as pessoas que são preguiçosos não vão entrar no céu, né? A gente tem que pensar nisso também. Porque no céu nós também vamos trabalhar. Imagina você ficar a eternidade ali, sentado, deitado, sem fazer nada. É uma coisa sem graça. Isaías 65, 25. Que diz assim: O lobo e o cordeiro passarão juntos, e o leão comerá a palha como o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então o lobo e o cordeiro andarão juntos. Não serão animais ferozes como aqui são, um animal não vai devorar o outro. Todos vão viver em paz. E a cobra comerá pó. Isaías 66, 22 e 23. Que diz assim: Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa de lua nova a outra, de um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Então nós adoraremos a Deus de um sábado a outro sábado. Haverá dias de adoração, que será sábado. De um sábado a outro sábado iremos adorar a Deus. Iremos nos reunir para louvar o nome de Deus. 1 Coríntios 2, 9. Que diz assim: Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então Deus está preparando isso para quem? Tudo isso que eu disse? Para aqueles que o amam. Você ama a Deus? Se você ama a Deus, você tem que fazer a vontade de Deus, né? Deus tem preparado essa cidade santa, essas coisas maravilhosas para todos nós que amamos Ele. E agora, João 14, 15. Para terminar esse estudo, João, capítulo 14, versículo 15. Que diz assim:
Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, você ama a Deus? Guarde os seus mandamentos. Isso que Deus pede, isso que Deus espera de nós. Porque se nós amamos a Deus, nós queremos fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que nós guardemos os seus mandamentos, que nós vivemos de acordo com a sua palavra. Essa é a palavra de Deus. E Ele espera que nós vivamos de acordo com ela. Então, se nós amamos a Deus, nós devemos guardar os seus mandamentos. Então, se você diz que crê em Deus, que você ama a Deus e você não guarda os seus mandamentos, você está mentindo, porque se me amais, guardarei os meus mandamentos. É isso que Deus diz e é isso que Deus espera de nós. Então, hoje nós aprendemos que nós passaremos 1000 anos no céu. Nós, os salvos, passaremos 1000 anos no céu, investigando por que aquelas pessoas não se perderam, né? Comprovando por que aquelas pessoas se perderam. E depois disso, a cidade santa descerá do céu, fogo consumirá Satanás, seus anjos e as pessoas que se perderam. E nós viveremos eternamente num lugar de paz, felicidade, sem dor, sem tristeza, sem sofrimento, sem nada que acontece nessa terra. Só coisas boas, coisas maravilhosas. Imagine a bênção que será, né? E eu espero que você tenha conseguido ouvir a voz de Deus. E também espero que você busque estudar a palavra de Deus, para que você também possa entender por si mesmo e não apenas ouvir o que eu estou dizendo aqui, porque eu não quero dizer nada de mim mesma, mas eu quero dizer tudo o que está na palavra de Deus. Quero ser usada pelo Espírito Santo para falar a palavra de Deus, né? Então vamos fazer uma oração para finalizar? Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado por este estudo, obrigada pela sua bondade, pelo seu amor, pela sua misericórdia. Obrigada por nos amar, obrigada por estar preparando um lugar de paz, de felicidade, um lugar perfeito para que possamos morar eternamente, Senhor. Obrigada por tudo, perdoe nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Um abraço e até o nosso próximo estudo.